E aí, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Queria aqui estar conversando com os irmãos sobre a polêmica do momento. A igreja, a Lagoinha, ela está sendo a primeira igreja no metaverso, né? E as pessoas estão questionando, é do demônio, é pecado, é isso, é aquilo outro. Mas cada um tem o seu ponto de vista, né? Não estou aqui para julgar ninguém, dizer o que é certo e o que é errado, porque eu não tenho essa resposta para ninguém. Tenho o meu ponto de vista sobre, mas que também não vai interessar para ninguém. A única coisa que eu quero aqui trazer é que a gente pode observar como todas as novas tecnologias que aparecem, como todas as novas coisas que surgem, né? Como foi Instagram, Twitter, até o próprio YouTube. Quando começou era tudo muito novo, ninguém conhecia, então tinha certas partes da igreja que não concordava com isso, né? Enfim, hoje a gente vê um YouTube, você digita o que você quer e um tema que te interessa, você tem uma ministração. Eu não sei vocês, mas eu assisto muitas ministrações de muitos pastores e eu sinto a presença de Deus através da vida deles, pelo Evangelho de Cristo. Porque a gente tem que levar em consideração que o que está sendo ministrado é o Evangelho de Cristo. E quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Então, assim, como essa metaverso algo muito novo, muito recente, então a gente tem que analisar os pontos positivos e os pontos negativos, né? Não vou trazer aqui, alongar o texto para falar o que é certo e o que é errado, porque não existe essa coisa certa e errada. Mas vamos ver um ponto positivo. Se a gente for olhar para o ide de Jesus, que ele diz lá em Mateus, né? Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, indo e pregai o evangelho, dizendo, é chegado o reino dos céus. Então, se tem alguma plateia ali, sempre vai existir para coisas boas ou ruins. Se tem uma plateia que vai receber essa palavra do Senhor, amém, glória a Deus por isso. Agora, se a gente for levar para um ponto que aí entra a questão do ser humano em si. Então, a gente vai analisar a questão humana. Existem pessoas preparadas para estar neste lugar, trazendo o evangelho, e existem pessoas que não vão, que não vão estar preparadas para falar isso. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, é algo que vai prender muito a atenção da pessoa. Ali no caso, né, essa questão do mundo real, o mundo, né, virtual, o que existe, o que não vai existir, das pessoas ter condições de saber vivenciar isso. Por exemplo, a gente pode entrar no Instagram, eu vejo, e existem muitos perfis lá que muitas pessoas também questionam sobre, que aquilo não é a realidade das pessoas, é tudo muito Photoshop, né? Então, pode haver lá também. Então, assim, a gente tem que ver os dois pontos. Então, as pessoas saber entrar e sair desse lugar. Se você tem um desejo de abrir sua igreja lá no metaverso, se você vai ministrar o evangelho e tem plateia, amém por isso. Agora a questão é que a gente vê, né, o ponto negativo desse do ser humano, a questão humana em si, de não saber lidar com isso, né, e acabar, vamos dizer, que mergulha demais dentro da coisa e não sabe diferenciar o real do virtual, porque essa é a questão, separar o real do virtual. Então, assim, tem um ponto positivo que você pode levar o evangelho. Ponto negativo são essas questões humanas, as questões que você não está preparado para vivenciar tudo isso. Então, é todo o cuidado que a gente tem que ter com tudo que a gente faz. A gente tem que ter a sabedoria, o discernimento, né? E se for da vontade de Deus, se o Espírito Santo está nessa estratégia, aleluia, vai haver um propósito nisso. Então, eu vejo que a Igreja Lagoinha, ela vê desse ponto de vista, como uma estratégia para atrair vidas para o Senhor. E as pessoas, eu creio que ficam assustadas porque é tudo muito novo, né? Mas, enfim, é essa questão que eu quero estar falando com os irmãos, né? Que da gente não julgar, mas observar que daqui a um tempo vai estar todo mundo participando disso de alguma forma, principalmente essa juventude. Então, o que eu quero que a gente reflita sobre isso, né? Não de estar julgando que isso ou aquilo outro, que a gente não tem o direito de julgar ninguém. A Bíblia diz que com aquele julgo que tu julgas, serás julgado. Aí, então, como foi todas as redes sociais que a gente tem visto até hoje,
Eu acho que aquela coisa que eu coloquei, a questão do ser humano, é a questão de você saber, como diz lá em Deuteronômio, saber, o Senhor falou, escolhe a bênção ou a maldição, você saber como usar o instrumento que você tem e dentro da direção daquilo que o Espírito Santo tem para você fazer. Mas é bíblico dizer que nós estamos no fim dos tempos, todas essas coisas estão acontecendo, é bíblico, né? Vai fazer parte, vai dizer assim, mas o anticristo está chegando, e isso é do anticristo, todas as redes sociais, tudo que vai estar por aqui vai pertencer a ele, de alguma forma ele vai ter domínio. Se a gente for olhar os países que não são, os países que não estão dentro da visão de Cristo, que a gente vê recentemente uma reportagem falando sobre a igreja na Coreia do Norte, os cristãos estão sendo mortos lá, porque eles não podem falar do evangelho. Então a gente tem liberdade, tem essas redes sociais que sabemos nós como cristãos ter sabedoria de usar para o bem, que usar para a bênção e não para a maldição. Então é tudo uma questão de ponto de vista e uma questão de refletir sobre essa coisa que está vindo, mas sendo mais um instrumento. E volto a dizer, não estou aqui julgando ninguém, quem é a favor, quem não é, quem é do demônio, quem não é, mas que as coisas, às vezes, a gente precisa analisar de alguma forma e ver sempre o que for bom e a gente tirar proveito daquilo que é bom. Tá usando em favor de atrair vidas, se você tem essa condição, se você está preparado para isso, amém. Então, que a Igreja Lagoinha faça disso um instrumento que eles estão fazendo para ganhar vidas. E em nome de Jesus Cristo, que ganha as vidas, elas são bem-vindas para o Evangelho. Estamos no fim dos tempos, irmãos. Devemos lembrar que a Bíblia diz que naqueles dias que a gente se apresentar ao Senhor, chegaremos lá, vamos nós chegar de mãos vazias. Então, use esse instrumento que a gente tem com sabedoria para levar o Evangelho da cruz. E é isso. Então, era a palavra que eu queria deixar, rápida, mas ao mesmo tempo que eu não quero gerar a polêmica. É só um ponto de vista, a gente olhar em tudo, o lado bom e o lado ruim. Tirar proveito daquilo que é bom e o que não for bom, a gente deixa de lado. Então, em nome de Jesus Cristo, a paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus te abençoe, te dê sabedoria em usar qualquer uma dessas redes sociais, que seja ela instrumento para trazer vidas para Jesus Cristo. E é isso. E em nome de Jesus Cristo eu te abençoo.